Por que algumas pessoas amam tanto as plantas? Sabe aquela pessoa que fica feliz mesmo quando ganha uma mudinha de presente? Que passa o fim de semana cuidando do jardim e volta mais leve para casa? Pois é, Carl Jung, um dos maiores psicólogos que já existiram, diria que isso não é só um passatempo qualquer não. Tem coisa profunda rolando aí. Para Jung, quando a gente se apaixona por plantas, a gente está, na verdade, se conectando com a essência mais pura da vida. Planta não tem pressa, não tem neurose, não fica ansiosa com notificação de celular. Ela só cresce, se adapta, muda com as estações. E tem gente que sente isso no peito, sabe? Uma identificação silenciosa. Quem ama planta geralmente é daquele tipo mais observador. Não é de ficar falando pelos cotovelos, prefere sentir, escutar, reparar nos detalhes. São pessoas que sabem que nada acontece do dia para a noite. Igual planta. Você não puxa ela para crescer mais rápido, né? Tem que respeitar o tempo dela. E olha, Jung falava muito sobre símbolos. Para ele, nossa alma fala por símbolos, não por palavras. E a planta? É um símbolo potente de transformação interior. Quando você olha para uma semente virando árvore, está vendo ali o seu próprio potencial de crescimento. Por isso tanta gente se emociona com essas coisas. É a alma reconhecendo a alma. No fundo, amar plantas é amar a possibilidade de se transformar, de crescer devagarzinho com raiz firme, mesmo quando ninguém está vendo. É sobre confiar no processo, como a gente diz por aqui. E isso, meu amigo, é pura sabedoria junguiana traduzida em verde. Tem uma coisa que Jung repetia direto. Tudo aquilo que te atrai lá fora está te mostrando algo sobre você mesmo. Então, quando você escolhe cuidar de uma plantinha, mesmo sem saber, você está cuidando de um pedacinho da sua própria alma. Pensa comigo. Regar todo dia, tirar folha seca, trocar de vaso quando ela cresce demais. Isso tudo é sobre atenção, né? É sobre estar presente. E cara, quantas vezes a gente esquece de estar presente na própria vida? A planta te lembra disso. Ela não aceita desleixo. Se você esquece dela, ela murcha. Se cuida demais, afoga. É equilíbrio puro. As pessoas que amam plantas geralmente andam buscando exatamente isso. Equilíbrio emocional. Elas podem não falar abertamente, mas sentem que a vida precisa de cuidado constante, diário, carinhoso. Não adianta regar uma vez por mês e achar que vai dar certo. Tem que ser todo dia um pouquinho, com paciência. E sabe o que é mais bonito? A planta te ensina que você não controla tudo. Você faz a sua parte, coloca terra boa, dá luz, água na medida. Mas o crescimento, esse é dela. Você não manda, só acompanha, torce e confia. Isso é libertador, viu? Num mundo onde a gente é cobrado para controlar tudo, ser produtivo o tempo todo, ter resultado imediato, a planta vem e diz: calma, meu querido, a vida tem ritmo próprio. E quem ama a planta, ouve esse recado bem no fundo do peito. É terapia sem consultório. Quem curte plantas geralmente curte silêncio também, e não é à toa. Jung dizia que no silêncio a gente consegue ouvir o inconsciente. É ali, no quieto, que a alma fala. Planta não faz barulho, mas ensina pra caramba. Ela te ensina a observar de verdade, a esperar sem desespero, a respeitar o tempo das coisas. E isso, nos dias de hoje, é quase revolucionário, né não? A gente vive num mundo acelerado, cheio de ruído, notificação pingando, gente falando alto, cobrança vindo de todo lado. E aí tem aquela pessoa que chega em casa, rega as plantinhas dela e respira fundo. Parece pouca coisa, mas é nesse momento que ela se reencontra. Pessoas que amam plantas costumam estar cansadas desse barulho todo. Não é que elas sejam antissociais, não. É que elas precisam desse momento de paz para não enlouquecer. E as plantas oferecem isso. Um espaço de silêncio ativo, onde muita coisa acontece sem precisar de palavras. Você já reparou como é gostoso ficar só olhando uma planta crescer? Ou mexer na terra, sentir a textura, o cheiro? Isso tudo é meditação, meu amigo. É cura acontecendo em câmera lenta. Jung acreditava que a gente precisa desses momentos para integrar tudo o que vive lá dentro. E as plantas, quietinhas no canto delas,
criam o cenário perfeito para isso. Elas não pedem nada além de presença. E presença, hoje em dia, é o que tem de mais raro e precioso. Jung tinha uma ideia genial chamada inconsciente coletivo. Basicamente, ele dizia que todos nós carregamos uma memória ancestral, algo que vem de muito antes de a gente nascer. E a natureza faz parte dessa memória profunda. Quando alguém ama plantas, não é só porque acha bonitinho. É porque lá no fundão da alma, essa pessoa está se reconectando com algo antigo. Algo que existia antes das cidades de concreto, antes da internet, antes da correria maluca que virou a vida moderna. Nossos ancestrais viviam grudados na terra. Plantavam, colhiam, dependiam do ciclo das estações para sobreviver. E essa memória não some, não. Ela fica guardada em cada um de nós. Por isso, quando você põe a mão na terra, sente aquele arrepio gostoso. É reconhecimento. É a alma dizendo, opa, eu lembro disso. Pessoas que amam plantas sentem isso de um jeito muito forte. Elas não precisam de explicação racional. Só sabem que, perto das plantas, se sentem mais inteiras, mais verdadeiras, mais elas mesmas. E Jung diria que isso é o caminho de volta para casa. Não a casa física, mas aquela casa interna, onde a gente sabe quem realmente é. As plantas são como pontes para esse lugar. Elas te lembram de onde você veio e do que realmente importa. Num mundo que te empurra para ser produtivo, rápido, eficiente, a planta te puxa de volta para o essencial, crescer com raiz, florescer no tempo certo e aceitar que tem coisas que a gente não apressa. E isso, meu amigo, é sabedoria pura. Vou te contar um segredo. Quem ama a planta costuma sentir demais. E não é frescura, não. É que essas pessoas têm uma antena emocional muito afiada. Elas percebem mudança de humor, captam energia pesada, sentem quando o ambiente está carregado. E isso cansa, viu? Por isso, muitas vezes, elas preferem a companhia das plantas à das pessoas. Não porque não gostem de gente, mas porque precisam se proteger. Planta não julga, planta não cobra, planta não fala uma coisa e faz outra. Planta só existe, na dela, crescendo em silêncio. E isso é um alívio gigante para quem vive com o coração aberto demais. Sabe aquela pessoa que chega numa festa e já sente tudo que está rolando, até o que não foi dito? Pois é, essas pessoas geralmente têm um cantinho verde em casa. É o refúgio delas. Jung entendia muito bem essa sensibilidade. Ele chamava essas pessoas de sensitivas e dizia que elas precisam de momentos de recolhimento para não se perderem no meio de tanta informação emocional. As plantas oferecem exatamente isso. Um lugar seguro, sem drama, sem cobrança. E tem mais. Cuidar de uma planta dá aquela sensação boa de ser útil sem se desgastar. Você dá água, a planta cresce. Simples assim. Não tem segunda intenção, não tem expectativa frustrada, não tem decepção. É uma troca limpa, honesta. Então, se você conhece alguém que ama plantas, saiba que provavelmente essa pessoa tem um coração enorme e uma sensibilidade que o mundo ainda não aprendeu a valorizar direito. E as plantinhas são os guardiões silenciosos dessa alma tão bonita. Uma coisa que planta ensina logo de cara. Nada cresce da noite para o dia. E quem ama planta sabe disso na pele. Você pode regar, pode dar o melhor adubo, pode conversar com ela, e tem gente que conversa mesmo, mas o crescimento vai no ritmo dele. Não adianta ter pressa. Jung falava muito sobre um processo que ele chamava de individuação. Basicamente, é o caminho que a gente percorre para se tornar quem realmente é. E esse caminho é lento, meu amigo. É feito de pequenas transformações diárias, invisíveis para os outros, mas profundas para a gente. Quem ama plantas entende isso sem precisar ler Jung. Elas sabem que crescimento verdadeiro acontece debaixo da terra, onde ninguém vê. Primeiro vem a raiz, depois, com tempo e cuidado, vem a flor. E isso se reflete na vida dessas pessoas. Elas não são de queimar etapas, não acreditam em atalho, respeitam o próprio tempo e, geralmente, respeitam o tempo dos outros também. São aquelas pessoas que não te cobram, que entendem quando você diz não tô pronto ainda. Tem uma paciência amorosa nelas, uma sabedoria meio antiga, sabe?
como se já tivessem entendido que a vida não é corrida de velocidade, é caminhada. E caminhada boa é aquela onde você repara nas coisas ao redor, sente o chão nos pés, respira fundo. As plantas são mestras dessa lição. E quem se permite aprender com elas acaba vivendo de um jeito mais leve, mais inteiro, mais conectado com a verdade da existência. Tudo tem seu tempo, e tá tudo bem assim. Tem uma coisa curiosa. Muita gente começa a amar plantas depois de passar por um período difícil. Pode ser uma perda, uma decepção, um momento de solidão, e aí, sem nem planejar, a pessoa se vê comprando uma plantinha. E aquilo vira terapia. Jung diria que isso não é coincidência. Quando a alma está ferida, ela busca símbolos de vida e renovação. E planta é exatamente isso. Vida insistindo em brotar, mesmo nas condições mais difíceis. É esperança em forma de verde. Cuidar de uma planta quando você está mal é um jeito de dizer para si mesmo: eu ainda consigo cuidar de algo. E isso é poderoso, viu? Porque às vezes a gente está tão para baixo que acha que não serve mais para nada. Aí a plantinha cresce, dá flor, e você pensa: opa, eu fiz isso, eu ajudei isso a acontecer. Tem uma cura silenciosa nisso tudo. A planta não resolve seus problemas, mas te mostra que mesmo depois de um período seco, a vida pode voltar a florescer. Você vê aquilo acontecendo na frente dos seus olhos e, aos pouquinhos, começa a acreditar que pode acontecer com você também. E sabe o que é mais bonito? A planta não exige perfeição. Você pode errar na água, esquecer de adubar, e ela te dá outra chance. Vai ficando amarela, você cuida e ela volta. É um lembrete constante de que recomeçar sempre é possível. Jung acreditava que a cura acontece quando a gente se reconecta com os símbolos da vida. E as plantas fazem isso de um jeito tão simples, tão acessível, que qualquer um pode experimentar. Não precisa de terapeuta, não precisa de remédio. Só precisa de terra, água, luz e um pouquinho de atenção. E no meio disso, a gente vai se curando também. No fim das contas, amar plantas é amar a vida na sua forma mais simples e verdadeira. Sem filtro, sem pressa, sem mentira. É aceitar que tem coisas que não dependem só da gente. É aprender a soltar o controle e confiar no processo. Carl Jung nos ensinou uma coisa linda. Aquilo que a gente cultiva lá fora reflete o que a gente precisa cultivar aqui dentro. Então, se você ama plantas, pode ser que sua alma esteja te pedindo mais paciência, mais silêncio, mais conexão com o essencial. Pessoas que amam plantas costumam ter uma profundidade diferente. Elas entendem que a vida não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre aparecer, é sobre enraizar. Não é sobre resultado imediato, é sobre crescimento constante, mesmo que invisível. E tem uma paz nelas, sabe? Uma calma de quem sabe que tá tudo bem não ter pressa. De quem entende que cada estação tem sua beleza. De quem aprendeu que, às vezes, a gente precisa podar para crescer melhor. Se você ama plantas, saiba que você está trilhando um caminho muito antigo. Um caminho de reconexão com a essência da vida, com a natureza, com você mesmo. Jung diria que você está no processo de individuação, se tornando quem você sempre foi, lá no fundo. E talvez seja por isso que quando a gente vê alguém cuidando das plantinhas dela, a gente sente uma ternura inexplicável. É como se naquele gesto simples a gente reconhecesse algo sagrado. Uma alma cuidando de outra alma, silenciosamente, com amor. No fim, as plantas nos ensinam a coisa mais importante de todas. Viver não é sobre chegar rápido, é sobre criar raízes fortes, florescer no tempo certo e aceitar que, mesmo nos períodos secos, a vida continua latente, esperando a próxima chuva para brotar de novo. E isso, meu amigo, é sabedoria pura.